Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem pode conhecê-lo? Bem, a palavra do Senhor Deus, aqui em Jeremias, deixa claro que o nosso coração, ele às vezes nos engana. E tem mais, algumas vezes ele nos engana de tal modo que achamos que estamos no caminho certo. Às vezes até achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos fazendo a coisa certa, mas às vezes é o nosso coração falando mais alto. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tive como pastor algumas pessoas que chegaram a sair da nossa igreja dizendo que Deus queria que eles fossem para um outro lugar, que Deus os direcionou para um outro lugar, enfim. Alguns verdadeiramente fixaram, se firmaram em outro lugar, estão firmes e bem até hoje. Porém, outros não foram para nenhum outro lugar, se desviaram dos caminhos do Senhor, hoje estão nesse mundo, realizando e fazendo coisas erradas que desagradam a Deus, ou seja, cometendo coisas ruins. Aí eu pergunto, quando elas me disseram que Deus queria que elas saíssem, será que realmente Deus queria que elas saíssem? Será que Deus queria que elas saíssem de um lugar de paz, um lugar de acolhimento espiritual, para voltarem para um mundo perverso, fazendo as coisas erradas que faziam antes? Então não foi Deus que disse isso para elas, mas sim o coração que os enganou, que o coração achou que ele estava fazendo a coisa certa. E o nosso coração, assim, ele nos engana. Ele nos faz acreditar, às vezes, que estamos no caminho certo, quando, na verdade, estamos no caminho errado. Aí a pergunta que não quer calar, né? Como saber se estamos no caminho certo? Como saber se estamos realmente dentro da vontade de Deus e não dentro da nossa vontade? A pergunta é um pouco intrigante, porém a resposta não está longe de nós. A resposta está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, a qual o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É assim que ele diz na primeira parte. E aqui, reino de Deus está literalmente relacionado à vontade de Deus. Então, como que eu sei que eu estou na direção certa? Como eu sei que não estou sendo enganado pelo meu coração, pelos meus desejos? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar em tudo na minha vida. É interessante que Jesus ele continua o versículo dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, as suas leis, a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele deixa claro que aquele que realmente confia no Senhor, a ponto de entregar a sua vida para Ele, de se submeter à sua vontade, ele vai buscar essa vontade, ele vai buscar não só o próprio Deus, mas o reino dele, a justiça dele, a vontade dele. Ele vai colocar tudo isso em primeiro lugar, sem se preocupar com as outras coisas, porque as outras coisas, segundo o próprio Jesus, elas serão acrescentadas. Então, para aquele que crê, para aquele que confia verdadeiramente em Deus, ele faz isso. Ele coloca a vontade de Deus, ele coloca o reino de Deus na frente de tudo. E as outras coisas serão acrescentadas. Mesmo que isso doa, muitas vezes pode doer. Porque abandonar aquilo que a gente gosta, às vezes machuca, mas nem sempre aquilo que a gente gosta é o que Deus também gosta. Mas para que eu consiga andar no caminho de Deus da maneira correta, Deus precisa ser a minha prioridade. A vontade dele precisa estar em primeiro lugar. E numa total confiança de que ele vai me abençoar com todas as outras coisas que eu preciso, porque ele cuida de mim. Jesus cuida de você. Se lance a ele, se submeta a ele.
Deixa com que Cristo direcione a sua vida e não mais tome as rédeas da sua própria vida, deixando-se levar pelos desejos do seu coração, mas entregue o volante da sua vida, entregue as rédeas da sua vida a Jesus, porque Ele cuida de você e Ele te ama. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com a pessoa mais especial que você conhece. Fique com Deus e até a próxima.